Vamos falar sobre o caminho da verdade? O seu corpo, a sua comunicação, a forma como você atrai as pessoas, atrai relacionamentos, está muito relacionado com como a sua mente é. O nosso corpo explica a nossa mente, que explica a nossa história. O nosso corpo é a parte visível da nossa mente, que explica, que conta a verdadeira história sobre você, que conta sobre os problemas que você tem hoje. Então vamos falar sobre o que o seu corpo está dizendo sobre você? A partir disso, você conhece a sua dor e os seus recursos. Reconhecer quem você é e nutrir toda essa sua habilidade e transformar num talento que é só seu. Eu sei que você admira muitas pessoas. Eu também admiro. Nós podemos nos inspirar em pessoas, mas não copiá-las, porque a sua personalidade, a sua história é sua. E você não sabe, quando você olha para alguém que atingiu o sucesso que você deseja, você não sabe quais foram os percalços que ela passou, quais foram as dores que ela sentiu, o que ela precisou para passar para se tornar quem ela é. Quais foram os livros que ela leu, você pode até saber quais foram os cursos que ela fez, mas de que forma ela aproveitou cada conteúdo, isso é muito individual. Então isso é muito importante. Quando eu vejo uma pessoa que tem um perfil, por exemplo, masoquista, é aquela pessoa que ela tem, qual é a dor do masoquista? É a dor da humilhação. Quando ele estava em desenvolvimento, lá na fase de 3 anos e meio, de 2 anos e meio a 3 anos e meio, quando ele estava nesse processo de desenvolvimento, porque a sua dor está relacionada à sua criança. Do momento que você estava na gestação até os seus 5 anos de idade, houve um desenvolvimento, houveram dores que fizeram com que construísse a sua mente como ela é, como você sente as suas dores, qual é a sua maior dor. Então, a partir dessas dores que aconteceram contigo até os 5 anos de idade, você tem um formato de corpo. E esse formato de corpo diz qual é a sua dor e diz também qual é o seu recurso. Então, quando você entende esses dois, se apropria disso através do seu autoconhecimento, fica tudo muito mais fácil. Voltando ao exemplo que eu estava falando do masoquista, é aquele que na fase de 2 anos e meio, 3 anos e meio, ele sofreu a dor da humilhação. Qual é a dor da humilhação? É quando a criança está em desenvolvimento, ela está aprendendo a fazer as necessidades no banheiro, só que ela ainda tem o esfíncter anal e o esfíncter urinário ainda em desenvolvimento. Só que existe uma pressão externa de que ele precisa ser desfraldado porque está na época. E na verdade, cada um tem uma época. E se você quer saber se o seu filho está pronto para o desfraude, mande ele subir uma escada. Se ele subir a escada de forma independente, com facilidade, se ele tem os membros inferiores bem desenvolvidos, isso significa que ele pode passar pelo processo de desfraude numa boa. Ele está preparado para esse processo, sem que você cause trauma. Mas, se ele já passou, não tem nada que possa ser feito. Agora é reconhecer a dor e esforçar para trabalhar as habilidades e os recursos dele. Isso é o mais importante. Reconhecer o passado como uma base, mas não se apegar a ela, seguir em frente e o que eu posso fazer com o presente que eu tenho agora. No caso do masoquista, ele tem uma dor que ele sofreu quando criança, que provavelmente quando ele fez xixi ou fez o cocô na roupa, na fralda, alguém foi lá e recriminou. Alguém foi lá e chamou a atenção de uma forma que ele se sentiu muito mal, sentiu dor e ele teve que contrair o bumbumzinho. E quando ele fez essa contração do bumbumzinho, ele tem o formato do corpo meio quadrado, aquele bumbum, sabe aquele bumbumzinho durinho que parece que tá prendendo ali, mesmo ele adulto, com 40 anos, tem o mesmo formato de corpo, como se ele estivesse ali preso. E de fato, o masoquista ele tem esse perfil que parece que ele é uma panela de pressão pronta para explodir. Pois é, ele tem esse perfil. Ele tem essa dor, ele não quer passar pela humilhação, ou seja, ele não quer errar. Então, se ele não quer errar,
Trabalhe os recursos. Qual é o recurso que ele tem? Ele consegue suportar muita pressão. Ele consegue lidar com pessoas muito diferentes dele. Ele tem uma capacidade enorme de liderança, porque ele entende a dor do outro. É uma empatia que tem dentro dele muito grande. Geralmente, o perfil comportamental que tem esse corpo é o perfil comportamental analista, o planejador, o oral, mas em maior escala, o analista e o planejador. Esse perfil, ele precisa ter um planejamento pragmático. Por mais que ele se inspire em alguém que é influenciador, ele tem outro perfil. Ele precisa de um script para seguir, um padrão de trabalho. Se ele fugir daquele script, ele com medo de ser humilhado, com medo de errar, ele vai errar na hora de falar, de explicar alguma coisa, na hora que ele tiver que se comunicar. Então esse perfil, ele precisa se preparar antes, muito mais do que os outros perfis. Eu tô trazendo esse exemplo para vocês verem a riqueza que é a análise corporal, que eu faço essa análise. Eu posso identificar para você qual é o seu perfil, qual é a sua dor e quais são os recursos que você pode transformar em talento. E a partir do momento que você transforma os seus recursos em talento, você se torna imparável, porque você vai escolher uma carreira ou vai desenvolver um negócio que tem tudo a ver com a sua personalidade.